Muy buenos días. Vamos a realizar la apertura de la audiencia temática número 2 en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH. Hay un problema de audio, voy a hacer una pausa. Muy buenos días. Vamos a realizar la apertura de la audiencia número 2 en el 195 periodo de sesiones. Situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades romaníes en las Américas. Esta es una audiencia de carácter regional. Doy la más cordial bienvenida a las distintas organizaciones y representantes de la sociedad civil. Asimismo, quisiera presentar a las personas de la CIDH y de la Secretaría Ejecutiva que están en la mesa principal. Me acompaña la comisionada Gloria Demis, el comisionado Riad Insanali, la comisionada Marion Bettel, la secretaria ejecutiva Tania Renaud y el relator especial de libertad de expresión Pedro Vaca. Y quisiera indicar que este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de la pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región existen retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las partes que respeten los tiempos de intervención que indicaré a continuación. Esta es una audiencia de carácter híbrida. Agradeceré que seamos lo más respetuosos en el uso del tiempo en cada una de las intervenciones. Inicialmente, la sociedad civil tendrá 39 minutos, pudiendo cada una de las partes que haga uso de la palabra tener 3 minutos para su intervención. Posteriormente, el experto de Naciones Unidas tendrá 8 minutos. Luego la palabra la tendrá la Comisión Interamericana por 15 minutos y luego haremos una devolución a la sociedad civil por 26 minutos. Si en la primera parte de la intervención de la sociedad civil hubiese alguna organización que no tuvo el tiempo de tomar la palabra, cuando tengan esta devolución de 26 minutos podrían hacer uso de la palabra para terminar su intervención. Y finalmente iremos a las, observaciones finales antes de cerrar a la audiencia. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todos los participantes que inicien su presentación indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. De igual modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlas directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. De tal forma que procedemos con el inicio de la agenda
y le doy la palabra a las organizaciones de la sociedad civil por 39 minutos. Adelante, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Rodney Jericó, sou advogado e diretor do escritório do Brasil, do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, Race and Equality, e quero agradecer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por essa audiência temática sobre o povo Roma no continente e aos comissionados, ao presidente da Comissão Interamericana, senhor Edgar Estuardo Ralón, comissionada Glória Demés, comissionada Marion Betel, comissionado Riad Insalali, ao relator de liberdade de expressão, senhor Pedro Vaca, e assim como a secretária executiva da comissão, a senhora Tânia Renault. Com agradecimento especial à comissionada Glória Demés por nos ajudar a termos esse espaço que avaliamos que seja muito importante. Trata-se de um momento importante, pois é a primeira vez que a Comissão Interamericana se debruça sobre o tema do povo Roma no continente. Nesse sentido, temos a certeza de que este espaço servirá para diminuir a invisibilidade em relação à população Roma no continente e fortalecerá o sistema interamericano como um todo, bem como poderá encorajar alguns Estados-membros que ainda não ratificaram a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, à Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância, possam avaliar essa possibilidade. O povo Roma segue enfrentando vulnerabilidades e grande invisibilidade na região, segue com seus direitos fundamentais violados, aos quais meus colegas de sociedade civil e representantes de organizações Roma da região poderão trazer melhor contexto. Assim, passarei a palavra seguindo a lista prévia que foi entregue à comissão para que eles se manifestem e já passo a palavra a Elisa Costa, da AMSK. Tiawen Bartalê, Salim Romain, Andasailumia. Eu sou Elisa Costa, presidenta da AMSK Brasil. Quero agradecer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ao Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos por tornar possível esta audiência. Senhoras e senhores, parto de um princípio inegociável. Os direitos humanos são indivisíveis. As violências atingem de forma desproporcional o povo romani, especialmente mulheres, crianças e pessoas idosas. Na ausência de dados oficiais completos, trabalhamos com microdados de políticas públicas. Até 2025, registramos 3.415 crianças romani de 0 a 4 anos em situação de extrema vulnerabilidade social. Quando uma criança está nesta condição, suas mães também estão. Este não é um dado isolado e é um alerta estrutural. 3 padrões que se repetem de forma consistente. Primeiro, as mulheres romanas são as mais afetadas em todos os ciclos de vida e em contexto de violência letal, crianças e mulheres grávidas não são poupadas. 2, a ampla maioria das denúncias de violência envolve a família extensa, exigindo respostas culturalmente adequadas e qualificadas do Estado, o que não acontece. E 3, a romafobia e o anticiganismo operam como expressão do racismo estrutural no Brasil. Em 2025, realizamos a primeira conferência livre de mulheres romani em ambiente protegido. O diagnóstico é inequívoco: a sexualização sistemática dos corpos femininos romani, o déficit de escuta culturalmente adequada, a insuficiência preparação dos sistemas de rede de proteção e o agravamento dos crimes digitais, ameaças online e campanhas de desinformação voltaram a difundir acusações historicamente usadas contra o nosso povo: sequestro de crianças e envenenamento de alimentos, narrativas do século XV reproduzidas no século XXI. Isso não é folclore e isso é violência. Evidências de um projeto piloto de saúde que se iniciou em 2023 e continua, com base na portaria 4.384 de 2018, demonstram que políticas direcionadas funcionam e que podemos identificar os agravos por território, por gênero e por idade. As evidências são consistentes. Nós seguimos exigindo reconhecimento, proteção efetiva
e políticas públicas baseadas em evidências. Naistumeng, muito obrigada. Gracias. Buenos días a todos, soy Damián Cristo, participo por SOR Argentina. Le quería agradecer ante todo a Reisa. ¿Más cerca? Ahora sí. Me vuelvo a presentar, soy Damián Cristo de la República Argentina, presidente de SOR Argentina. Le quería agradecer en principio a toda la comisión por darnos esta oportunidad histórica, al equipo de Race and Equality por ayudarnos a llegar y a toda la comunidad romaní que está viendo esta audiencia. Paso a detallar el análisis de situación del pueblo rom en Argentina. 1. Invisibilización estadística, el censo y la exclusión selectiva. El último censo nacional de Argentina representó un retroceso en términos de reconocimiento étnico-racial para la comunidad romaní. Omisión crítica. Mientras que el censo incluyó preguntas sobre afrodescendientes, pueblos originarios y demás, el pueblo gitano fue omitido nuevamente a pesar de que fue un reclamo con antelación por nuestra comunidad. 2. Acceso a la salud. El sistema de salud presenta barreras que se profundizan por el antigitanismo. Barreras de atención. Existe un fuerte estigma en los centros de salud que genera desconfianza y maltrato a nuestras familias. Acceso a la justicia. Criminalización. Persiste la persecución basada en estereotipos, lo que dificulta aún más el acceso real a la justicia sin sesgos racistas. Aún existe la justicia reparatoria, no existe la justicia reparatoria en la República Argentina, ya que nos extranjerizan y nos discriminan continuamente. Acceso a la educación, deserción y estigma. El sistema educativo argentino no ha logrado integrar plenamente a los niños y jóvenes gitanos, que tienen un alto nivel de deserción escolar, muchas veces debido a la falta de contenidos que respeten su identidad, y el acoso escolar es permanente, basado en nuestro origen étnico. Políticas públicas y desarrollo humano. Acciones afirmativas. En Argentina existe una ausencia de políticas que promuevan la inclusión social del pueblo romaní mediante acciones afirmativas que cierren la brecha de desigualdad histórica. Acceso a la identidad. Tenemos muchas dificultades registrales, perciben trabas burocráticas para el acceso al documento nacional argentino y a su vez falta de reconocimiento de la identidad cultural romaní en documentos oficiales del gobierno. 7. Derecho a la memoria. El reconocimiento del holocausto romaní en manos de los nazis, el Samudaripen, es vital para la reparación histórica y simbólica y monetaria, acompañado de la cifra de 1,5 millones de víctimas que aún no se reconoce en ningún libro de historia y solo se respeta una cifra que no fue escrita por nosotros. Fechas conmemorativas. Es imperativo que el Estado argentino incorpore formalmente el 2 de agosto, el Día del Holocausto Gitano, en su calendario oficial, reconociendo el genocidio y promoviendo la educación sobre este hecho histórico, para así poder combatir el negacionismo y el racismo actual. Como a su vez, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano Romaní. Estos puntos van a ser desarrollados en un documento técnico que voy a tener la oportunidad de entregar en mano a esta comisión. Quería cerrar con unas palabras. Mediante esta comisión instamos a todas las naciones latinoamericanas a reconocer y defender los derechos del pueblo gitano en las Américas. Esto no es un pedido más, esto es un pedido desesperado, es un pedido histórico, es un pedido de los que ya no están y es un pedido por los que vienen. Muchas gracias, buenas tardes. Gostaria de chamar em virtual a fala de Aline Miklos. Obrigada, Rodney. Obrigada a todos presentes. Senhora Presidente, eu gostaria de chamar a atenção dessa honorável instância para um fato que, por si só, já constitui uma forma de violação grave. Nenhum dos 35 Estados-membros que compõem as Américas reconhece oficialmente o anticiganismo como uma forma específica de racismo. Ao mesmo tempo, o mapa da memória romani demonstra que a exclusão do povo romani nas Américas é um fenômeno histórico, estrutural e transnacional. Esse mapa é um projeto chancelado pelas Nações Unidas, realizado com a participação fundamental de diversas organizações da sociedade civil e universidades. Ao longo de sua construção, foi revelando realidades que absolutamente precisam ser enfrentadas nesse continente. Primeiro, o mapa identificou padrões de discriminação, criminalização e uso desproporcional da força contra a população romani ao longo da história,
o que comprova o vínculo estreito de violência policial de hoje com o passado. Segundo, com exceção da Colômbia, não encontramos em outro país americano políticas de memória, reparação e não repetição direcionadas à população romani. No Brasil, em 2023, foi iniciada a elaboração do primeiro relatório nacional de memória e verdade do povo romani, mas o projeto foi encerrado pelo governo em 2025, o que representa um grave retrocesso. Terceiro, a presença e perseguição ao povo romani nas Américas é documentada desde a colonização, mas a grande parte dos registros históricos ainda precisa ser analisada e sintetizada. A consequência disso é que, apesar de uma presença historicamente significativa, ela continua amplamente invisibilizada. Ao comprovar que a exclusão do povo romani é estrutural e não conjuntural, o mapa evidencia que essa exclusão deve ser tratada como racismo estrutural, com todo o rigor jurídico que essa qualificação exige. Diante do exposto, formula as seguintes recomendações a essa honorável instância. Primeira recomendação: que os Estados-membros da OEA ampliem o conceito de racismo aplicado à formulação de políticas públicas e de reparação, de modo a incluir expressamente as comunidades romani, em plena conformidade com a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância. Segunda recomendação: que os Estados americanos adotem políticas de memória e reparação para o enfrentamento do ciclo histórico de violência contra o povo romani e que a OEA apoie e expanda a proposta do mapa da memória romani em consonância com a Resolução 3/2019 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Terceira e última recomendação: que no âmbito dessas políticas de memória, os Estados americanos reconheçam formalmente as principais efemérides relacionadas ao povo romani, como o 8 de abril e o 2 de agosto. Muito obrigada. Na sequência, Deni Dobrov. Deni, are you hearing me? Yes, I do. Go ahead. Good morning. My name is Denny Dababrov, Director of the World Roma Federation. Also present is our President, Mr. Janor Stoika. Honorable Commissioners, thank you for convening this hearing and for addressing the human rights situation of the Roma communities in the Americas. In the United States, Roma communities experience structural discrimination that is frequently obscured by identity concealment. Many Roma families avoid disclosing their ethnicity in schools, workplaces, housing contexts, or interactions with public authorities due to persistent stigma and stereotyping. There remains a widespread lack of public awareness that Roma constitute an ethnic minority in the United States, and anti-Roma narratives continue to shape perception. One area of documented concern involves the embedding of anti-Roma stereotypes within certain law enforcement and investigative contexts. Civil society monitoring has identified instances where gypsy-coded terminology appears in law enforcement publications, training materials, and investigative networks. There has also been concerns regarding databases or intelligence sharing practices that reference perceived Roma identity. Even when framed as addressing criminal conduct, the use of ethnic labels as suspicion markers risks normalizing profiling. Ethnicity must never function as a proxy for suspicion. Beyond policing, Roma communities face barriers across the justice system, education, healthcare, and employment courtroom bias, bullying in schools, stigma in public services, and employment discrimination, contributing to underreporting and limited access to remedy. A central structural issue is statistically invisibility. Roma are not consistently recognized in census or
desegregated data systems, and anti-Roma bias is rarely tracked in distinct category and hate monitoring frameworks. The abuse of data should not be interpreted as absence of discrimination. Civic space for Roma-led organizations also remains extremely limited. Roma-led initiatives face structural barriers in accessing social justice funding and institutional partnerships due to limited recognition within racial equity frameworks. At the same time, many Roma individuals hesitate to publicly associate with Roma organizations because of fear of stigma or economic repercussions. This significantly constrains sustainable community-led advocacy. We respectfully encourage the Commission to promote explicit recognition of Roma communities within anti-racism policies, review institutional terminology and database practices to prevent ethnic profiling, support voluntary privacy-protected self-identification mechanisms, strengthen engagement with Roma-led organizations, and address the gap between formal civil rights protections and effective remedies for Roma in the United States. We thank the Commission and remain ready to cooperate further. Thank you. Agora terá fala a Rede Brasileira de Povos Ciganos. Membros dessa ilustre Comissão Interamericana, organizações da sociedade civil, todas e todos presentes. Meu nome é Lucas Arnaud, advogado, e falo em nome da Rede Brasileira dos Povos Ciganos, a RBPC, que agradece pela oportunidade de participar dessa audiência. Como observação inicial, destaco que nossa organização considera o termo cigano como o mais representativo para se referir a uma identidade que, no Brasil, engloba não apenas o povo rom, mas também outros povos como os Calon e os Sinti. Nossa intervenção tratará de 3 pontos sobre a situação desses povos em nosso país. Primeiro, a ausência de políticas públicas para aqueles que vivem em acampamentos, especialmente os que foram afetados pelas enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul em 2024. Segundo, a persistência de estereótipos discriminatórios reforçados pela mídia. E terceiro, violações diversas que são motivadas por esse estigma, sobretudo por parte de agentes de segurança pública. Diante do reduzido tempo para exposição, apresentaremos por escrito informações mais aprofundadas. Passo a palavra ao presidente da RBPC, Cigano Rogério Ribeiro. Olá, uma satisfação participar desse grandioso evento. Eu sou o Cigano Rogério Ribeiro, presidente da Rede Brasileira dos Povos Ciganos. O Estado tem que levar em consideração que alguns ciganos têm um estilo de vida nômade. Apesar disso, as autoridades não cumprem com seus deveres e certas cidades no Brasil chegaram a aprovar leis proibindo acampamentos ciganos. Por isso, a RBPC apresentou um projeto que assegura áreas destinadas para acampamentos. Em 2024, as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul obrigaram várias famílias ciganas a abandonar seus lares, suas tendas e seus pertences. Mesmo passando 2 anos, muitos ainda não conseguiram recuperar suas condições básicas de vida e o Estado não fez nada para mudar essa situação. Até hoje, os ciganos são discriminados no Brasil, sendo frequentemente associados à criminalidade pela mídia. Em 2025, uma emissora de maior audiência no Brasil retratou em uma novela uma cigana que sequestrava e vendia uma criança. A RBPC, de imediato, apresentou denúncia junto ao Ministério Público, mas até o momento ninguém foi responsabilizado. Essa discriminação resulta em casos como os 2 ciganos que estão presos no Ceará sob falsas acusações de sequestro de uma criança. Já na Bahia, 2 policiais que receberam certificados de elogio individual por assassinar membros da comunidade cigana. Pelo exposto, solicitamos a esta comissão que acompanha a situação desses povos no Brasil e recomende ao Estado a adoção de medidas concretas para combater a discriminação, prevenir e punir atos de violência e garantir políticas públicas adequadas. No Brasil, o que acontece? A gente luta muito
para efetivar e implementar uma portaria, da minha amiga Elisa falou, a portaria 4.384/2010, que trata da saúde dos povos ciganos. Mas aqui no Brasil não é efetivada, não é implementada. A Bahia é campeã, o estado da Bahia, de morte de ciganos, de sequestro. Eu estou falando aqui do Nordeste, né, mas eu quero até pedir desculpa a vocês que o Silveira Galvão é o nosso coordenador do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por problemas pessoais, não pôde participar, talvez ele vai participar em outro momento aqui conosco. Mas é alarmante a situação que vem acontecendo no Brasil. Muito alarmante, muito preocupante, e esse momento é muito especial para nós. Se acabaram as falas, agora eu chamo a Associação Nacional de Etnias Ciganas do Brasil, ANEC. Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Meus cumprimentos à respeitável Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Meu nome é Daiane da Rocha Bian, cigana Calim. Estou secretária-geral da Associação Nacional das Etnias Ciganas do Brasil, ANEC, e em conjunto com o Coletivo Cigano, composto por 33 associações e liderança de vários estados brasileiros, vem apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a síntese das principais demandas relacionadas à situação de direitos humanos dos povos ciganos no Brasil. Desde logo, agradecemos pelo espaço, visibilidade, voz, por esse momento histórico. Os povos ciganos estão presentes no Brasil há mais de 500 anos e contribuíram para a construção histórica, cultural e social do país. Contudo, permanecem até hoje invisibilizados nas políticas públicas, nas estatísticas oficiais e na legislação específica. Atualmente, os direitos dos povos ciganos são reconhecidos apenas de forma indireta, por meio de analogias jurídicas aplicada a dispositivos constitucionais destinados a outros povos tradicionais. Embora importantes, essas interpretações não substituem a existência de um marco legal próprio, o que gera insegurança jurídica e dificulta a implementação efetiva de políticas públicas. Por essa razão, destacamos a urgente necessidade da aprovação do Estatuto dos Povos Ciganos, originalmente apresentado como PLS número 248, de 2015, no Senado Federal, e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados como PL 1387, de 2022. A aprovação do Estatuto apresenta passo essencial para transformar direitos constitucionais em garantias concretas, constituindo medidas de reparação histórica e reconhecimento jurídico. O outro ponto fundamental é a inclusão dos povos ciganos no censo demográfico do IBGE. A ausência de dados oficiais perpetua a invisibilidade social e dificulta a formulação de políticas públicas adequadas. Não há política pública eficaz sem dados oficiais que reconheçam a existência do povo. Nesse sentido, destacamos que a ANEC participou da Pesquisa Nacional do Mapeamento dos Povos Ciganos no Brasil, no ano de 2025, iniciativa estratégica para a produção de dados qualificados sobre a realidade cigana, cujo resultado está previsto para ser lançado ainda este ano. Os povos ciganos não buscam privilégios, mas visibilidade, reconhecimento e a efetivação de direitos humanos. Mais uma vez, muito obrigada por esse momento histórico de oportunidade, voz, visibilidade em nome dos povos ciganos do mundo inteiro. Muito obrigada. Agora, Grupo de Estudos de Pesquisa, Consciência da Universidade de Brasília, professora Lenilda. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Lenilda Perpétuo, pesquisadora com mestrado e doutorado em educação, com foco em povos e comunidades tradicionais ciganas no Brasil. Excelentíssimos comissionados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, autoridades representantes de sociedade civil e lideranças presentes. Agradeço a oportunidade de contribuir com esse espaço de diálogo. Trago a essa comissão a situação dos povos ciganos no Brasil sob a perspectiva da exclusão educacional. Atualmente, no Brasil, a população cigana ela está em aproximadamente 1 milhão de pessoas e não temos políticas públicas efetivas, né, para essa população. A exclusão ela é enfrentada por essas comunidades, ela não é pontual. Trata-se de um processo estrutural de discriminação étnica marcada pelo anticiganismo.
O Estado brasileiro, como membro da Organização dos Estados Americanos e signatário de diversos tratados internacionais, assumiu o compromisso de garantir a igualdade material, proteção especial a grupos vulneráveis e o direito à educação sem discriminação. Entretanto, a realidade concreta revela um hiato entre o compromisso normativo e a implementação efetiva no campo educacional. Observa-se barreiras institucionais ao acesso à matrícula, falta de dados estatísticos sistematizados, invisibilidade da história e a cultura cigana nos nossos currículos e livros, ausência de formação docente específica, elevadas taxas de evasão escolar, sobretudo entre meninas. Então, o direito à educação, conforme previsto na Constituição, não se limita apenas ao acesso formal à escola. Ele implica na permanência, na qualidade e respeito à identidade cultural. A educação intercultural é requisito de igualdade substantiva. A exclusão educacional, contudo, não pode ser analisada isoladamente. Ela está articulada a outras vulnerabilidades estruturais. Dificuldade no acesso à documentação civil, precariedade habitacional, barreiras no acesso à universidade, principalmente, fragilidade na inclusão produtiva. Então, a ausência de políticas públicas integradas, ela perpetua ciclos intergeracionais de pobreza e marginalização. Cabe ao Estado adotar medidas, e uma dessas medidas são cotas ou sobrecotas para ciganos nas universidades. E é o que nós temos lutado aqui junto com a ANEC, com outros grupos. E, então, no Brasil, nós já temos algumas universidades, sobretudo na Bahia, como a UNEB, a UFBA, né, são universidades federais. Então, nós temos cotas para ciganos, nós temos cotas étnico-raciais, mas ainda falta em muitas universidades. E agora, na UNB, estamos lutando bravamente e o processo já está tramitando para conseguirmos cotas para povos e comunidades tradicionais ciganas no Brasil. Eu agradeço, muito obrigada por esse espaço de fala. Agora, Ana Dalila, da Companhia ROM de Bogotá. Naisarau Tumengue, Mojuana Oceana Dalila Gómez, ande compañía ROM, ando Bogotá. Bueno, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Ana Dalila Gómez de la compañía ROM de Bogotá. Voy a tener dos temas rápidamente, uno que es la discriminación y exclusión del pueblo ROM en América. Contexto y relación con su registro estadístico, queremos manifestar que el pueblo rom sufre discriminación y exclusión en el ámbito americano, tanto en el ámbito social como institucional, y uno de los factores más relevantes es la invisibilización estadística. Es así que en Colombia, en el año 91, teniendo en cuenta la constitución política, nosotros hemos venido creando o hemos estado ya en dos censos, el Censo General 2005 y el Censo General 2018, en donde podemos saber cuántos ROM hay. En el 2005, 4.857 personas, en el 2018, 2.649 personas que se autorreconocieron como gitanos o como ROM. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que a pesar de que tenemos esto, tenemos todavía estigmatización, marginalización social y exclusión institucional. Por otro lado, a nivel de América Latina, el reconocimiento estadístico del pueblo rom sigue siendo limitado. En muchos países de la región, la ausencia de categorías censales específicas, falta de procesos de autorreconocimiento. Colombia ha logrado algunos avances, pero todavía seguimos tratando de buscar que se dé en términos muy significativos estos instrumentos estadísticos. Recomendaciones en el marco de la CIDH, diagnóstico regional sobre el registro estadístico del pueblo rom, presentación del caso colombiano como referencia nacional,
regional, identificación de obstáculos estructurales en el registro poblacional, formulación de recomendaciones regionales, promoción de cooperación regional en materia estadística. En tema, por ejemplo, también la reflexión sobre políticas públicas, que es bien importante. Podemos decir que también hemos avanzado en Colombia, pero en América no existen políticas públicas con enfoque diferencial para el pueblo rom y se generan múltiples efectos sociales, culturales e institucionales que profundizan esa discriminación histórica de nuestro pueblo. La ausencia de estas políticas no solo implica falta de programas específicos, sino también la invisibilización del pueblo rom dentro de las agendas estatales. En ese sentido, pues hay muchos problemas como la invisibilidad institucional y falta de reconocimiento, reproducción de la discriminación estructural, la pérdida o debilitamiento de la identidad cultural, limitaciones para la participación política, mayor vulneración socioeconómica, desigualdad regional en el continente americano y necesidad de una agenda regional desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista de programas interculturales, protección de la lengua, patrimonio cultural. Y en este sentido, hay que promover el reconocimiento del pueblo rom dentro del sistema americano, para lo cual es importante contar con una declaración del pueblo rom, la cual se tiene ya hace 20 años y que sería bien importante también socializarla a estas nuevas instancias para poderla validar. Elaborar informes temáticos sobre la situación del pueblo rom en América, fortalecer la recopilación de información estadística regionales con ese enfoque diferencial, impulsar estándares interamericanos sobre el enfoque diferencial, crear espacios de participación del pueblo rom en el sistema americano, promover cooperación regional liderada por Colombia, que es la que a nivel mundial y a nivel americano ha avanzado, y intercambiar estas experiencias sobre políticas públicas, sobre desarrollar programas regionales. En términos generales, sí es bien importante contar con esta declaración del pueblo rom de las Américas en la misma simetría que lo tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes, que permita mejorar los niveles de vida del pueblo rom en las Américas, en mancomunado y exhortando a los estados para esa creación de políticas públicas con enfoque diferencial rom. Muchas gracias. Agora, Observatório Internacional de Mulheres Romanis Gitanas, Voria Stefanovski. Buenos días a todos y todas. Soy Voria Stefanovski, mujer romaní, sinti, brasileña, activista internacional, directora del Observatorio de Mujeres Romaní Gitanas y vicedirectora del Observatorio Gitano. Soy además escritora e investigadora académica con doctorado y postdoctorado en temas relacionados a cultura romaní, graduada en la Universidad de Brasilia. A nivel de Américas, actuamos en Brasil y Argentina. Y en relación a la situación de las mujeres romaníes, se observa romafobia estructural e institucional persistente en ambos países. Aunque lo sufren los hombres, las mujeres siguen siendo las más discriminadas, suelen ser más fácilmente identificables y pesa sobre nosotras, además, la subalternización por género y la hiperestereotipación, especialmente en los medios. Y las mujeres activistas somos especialmente víctimas de violencia. En el ámbito educacional que me preocupa, en ambos países la presencia romaní ha sido borrada de los libros de historia y materiales didácticos, y nuestras contribuciones a las culturas nacionales son negadas, lo que contribuye al desconocimiento y a la invisibilidad de nuestra cultura y la identificación de los romaníes con la escuela, dinámica que favorece la manutención del racismo antirromaní en las sociedades, incluso en ambiente escolar. Esa romofobia aleja a los roms sintis del ambiente escolar. En la academia, los que logramos acceder a la educación superior nos enfrentamos a un fuerte racismo epistémico que nos impide, entre otros, a llegar a cargos académicos en las universidades. Somos siempre considerados objetos de investigación. En Argentina, impera la ausencia de políticas públicas específicas para el pueblo romaní. En la educación y ámbitos importantes como la salud, los roms, los ludá, los calés argentinos son los otros no nombrados en medio de las políticas generales direccionadas a otras minorías. En Brasil,
Pese a los avances y la resolución número 3 de 16 de mayo de la CNE, que orienta la educación para las poblaciones itinerantes y gitanas, y la Política Nacional de Atención Integral a la Salud del Pueblo Gitano Romaní, instituida por la Portaría 4.384 de 2018, en la práctica son insuficientes, porque todos los gitanos no somos itinerantes, sino una minoría. Y el racismo antirromaní se sostiene desde los mecanismos de invisibilización sostenidos por la ausencia del personal, no solo en la educación, como en la salud y en el ámbito jurídico. En relación a la cultura romaní, además, somos los olvidados y los no nombrados en buena parte de las políticas afirmativas. Son raras las universidades que, aunque ofrezcan plazas para negros, indígenas y quilombolas, no lo ofrecen a los romaníes. Lo mismo para plazas en los organismos públicos. Muchas gracias. Agora, Voice of Roma, Carol Silverman. Carol Silverman está na audiência. Hello, thank you very much to the commissioners for this very, very important meeting. I represent Voice of Roma, a nonprofit organization that has been working since 1996. I personally am a professor at the University of Oregon. I'd like to speak about several issues that the World Roma Federation raised and expand on other issues as well. First of all, police trainings in, quote, gypsy criminality. We have identified these many times throughout the United States, and they are paid for by our tax dollars, by private investigators. We have tried to shut them down, but there is a network that brings them to other places over and over again. So this is ethnic profiling, actually part of our institutional law enforcement. Secondly, I'd like to talk about media stereotypes. And of course, Roma in the US do not identify in public as Roma because of all of these barriers. So police dramas, health dramas on television, all of these offer just the stereotype of Roma, either the criminal or the romantic, or a combination of the both. Even the romantic, which may be positive, has the underside of a swindler, a thief, somebody who cannot be trusted. These are all over social media and corporate media as well. Third, cultural appropriation. We have gypsy music festivals with no Roma. We have companies offering gypsy type of foods that have nothing to do with Roma culture, and Roma do not profit from them. We have gypsy costumes, not only on Halloween and holidays, but also companies that offer gypsy style clothing that have nothing to do with Roma and do not benefit Roma and only perpetuate stereotypes. Fourth, we have legal documentation problems in communities that have been here over 100 years, who do not have birth certificates, do not have marriage certificates. And when we go to court with them, we have to prove that these people actually exist. This is very, very important for getting any kind of services in America that any person who lives here and is a citizen should be entitled to. I also want to mention the exclusion in the scholarships for American minorities in public universities. The categories that minority encompasses do not specify Roma. So people cannot apply for stipends under the structural rules that we are given. I'd also like to mention the health system. Many hospitals have cultural trainings for various ethnic groups, racial groups, minority groups, but Roma are not part of that. Very rarely does a hospital have any training in how to deal with Roma health issues.
And last, I'd like to talk about general exclusion from history textbooks, not only the Holocaust, but all history, culture, social studies. Roma are basically invisible and face these types of barriers daily. And it is no wonder that they do not declare themselves Roma in public. We would like to turn this situation around to encourage Romani pride, to make Roma American citizens in every aspect. Thank you. I can't listen. Hello. I believe none of us are listening. I don't know if anybody is talking something, is speaking something. No, we're Yes. not listening. Is the meeting is continue or we just hear? I believe there were some technical issues. I would ask for some patience. Now Yeah, we're going to have the intervention of the Commission, the United Nations, and then a second round of discussions from civil society. Thank you, Chair. Very good. So we're gonna be stay tuned. Good morning or good afternoon, depending on where you are. As rapporteur and on behalf of the Rapporteurship on the Rights of Persons of African Descent and Against Racial Discrimination of the Inter-American Commission on Human Rights, I thank all Roma representatives and organizations that You have to be louder. closer to the lab. Yeah. Love. I thank all Roma representatives and organizations, and as soon as we get the UN expert in the meeting, and his team for joining this ex officio hearing on human rights, the human rights situation of Roma people in the Americas. And I thank, of course, the team of the Executive Secretariat, especially Tiago, for the facilitation of this process that actually started in 2024. I get a message that they can't hear online. Just confirm if you can hear online as well. And the UN representatives is okay. On April, so as I indicated, this process started in 2024. On April 15th of 2024, in a meeting with CSOs during the In Loco visit in Colombia, I was handed this book, Opre Roma, una historia por contar. And it was whispered to me, it's the first time Roma people take part in a hearing.
of the Commission. The seat for this thematic hearing on the human rights situation of Roma people was then planted. One voice, now amplified through this hearing. This hearing is a concrete expression of the Inter-American Commission on Human Rights commitment to listen to the voices of marginalized persons and victims of human rights violations and to amplify them within the regional human rights agenda and the international community. The hearing addressed anti-Roma racism as a specific and structural form of discrimination that has remained largely invisible in public debate and within the inter-American system. Despite its grave impacts on Roma dignity, security, and equality, as we heard today, statistical instability, invisibility, and lack of disaggregated data, barriers to education, health, housing, employment, social protection, ethnic profiling, and discriminatory policing, limited political participation, forced evictions, policies without meaningful participation of Roma people. So, una historia por contar, the time is now. I have follow-up questions, and one of the questions is, how are the effects of anti-Roma racism and exclusion passed from one generation to the next? And how do these patterns specifically impact older Roma persons? And what key measures are needed to break these intergenerational cycles so that Roma children, youth, and older persons can exercise their rights on equal terms? Ways in which anti-Roma racism intersects with other forms of discrimination, such as discrimination based on gender, disability, or migration status, and how should the inter-American system reflect these intersectional realities in its recommendations? Thank you, Chair. I yield the floor to you. Muchas gracias, comisionada Demis. Le doy la palabra al comisionado Riadi Insanali. Thank you, Chair, and thank you to the representatives of the Roma community for their presentations. I am here in my capacity as rapporteur for the rights of the indigenous peoples, and I'm really here to learn from you with regard to the discrimination that the Roma communities across the Americas face. I'm grateful to my colleague Commissioner Gloria Demis for bringing this matter to our attention, and I align with her views on the serious problems of discrimination, intergenerational discrimination, invisibility of communities, stigmatization. These are all cross-cutting issues that affect all communities and peoples that face discrimination in our hemisphere. I look forward to your answers to the questions posed by Commissioner Demis, and in all honesty, I look forward to being educated further on the very serious issues that you face. Thank you very much. Muchas gracias, comisionado Insanali. Le doy la palabra a la comisionada Marion Bettel. Thank you, President Ralón, for giving me the floor. And I join my colleagues, commissioners, in welcoming you to this hearing for the Roma people, and especially to Commissioner Demis for her commitment to this issue and advancing of it for us at the IACHR. I am really grateful to hear each and every one of you articulate the many forms of historical
and structural discrimination against the Roma people across the Americas. It is so very similar to that of Afro-descendant people and indigenous people. I affirm your position in regard to the cultural responses in terms of memorialization of the history and culture of the Roma people, and in particular, the recognition of the Roma people as victims and survivors of the Holocaust and the genocide during World War II. This is absolutely critical to restoration of dignity and justice and the culture of the Roma people. In terms of healing process, it's so important. And for the public to really understand. I was also keenly interested in the sexualization of women and girls in the Roma community. Again, this is common also in the Afro-descendant community. And so we really need to work on that issue of the sexualization of the bodies of the Roma people, and particularly that of women and girls. It was also very instructive to me to hear of the corporate and business culture, capture of Roma culture, and you know, marginalizing the people themselves, but capturing their culture. And the criminality that is also associated in terms of racial profiling of Roma people. And so the question I still would like to hear more about is how do we affirm and move forward with the memorialization and renewal of capturing the culture of the Roma people in terms of truth and justice and transitional justice, and what that would mean, and how we at the IACHR can further support the memorialization of the culture and history of the Roma people. Thank you. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a nuestro relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidente, y agradecer también a la comisión por ser anfitriona de esta conversación y principalmente a las organizaciones. Coincido en que en el tiempo que llevo en la comisión creo que es un momento muy importante en la medida en la que esta es una audiencia regional que refleja cómo existe una preocupación muy sustentada sobre la discriminación al pueblo rom. Y yo quisiera tal vez animar a que en la siguiente intervención pudieran ayudar a la relatoría a entender mejor dos puntos que tienen que ver con la discriminación. Al final la discriminación también se combate con más expresión, con más debate público. Y en esa dirección, mi primera pregunta es ¿cómo evalúan la voz del pueblo rom en la región? ¿Son consultadas como fuente de información? ¿Hay medios de comunicación, digamos, que se estén originando desde el pueblo rom? ¿Existe allí acaso una agenda que se pueda potenciar en términos de acciones afirmativas? Y lo segundo tiene que ver en cómo es narrado el pueblo rom en la región. Algunos de los planteamientos que aquí escuchamos tienen que ver con un ambiente de discriminación, y yo quisiera preguntar si esto, de acuerdo a la experiencia que han registrado, es atribuible en algunas oportunidades, por ejemplo, a liderazgos políticos, a funcionarios públicos, a medios de comunicación, y también si registran alguna experiencia en sentido de lecciones aprendidas positivas, es decir, si existe alguna aproximación que ustedes consideren sea valiosa y por lo tanto pueda ser replicable, emulable, visibilizable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Renaud. Gracias, presidente. Y buenos días a todos, a todas las posterior al mediodía. Creo que es una audiencia histórica porque es de las primeras veces que escuchamos y que tenemos el honor de conocer la realidad del pueblo roma en la región.
Y la compañera de Colombia comentaba que Colombia es uno de los países que tiene de las mejores políticas públicas, y a mí me gustaría conocer un poco más en detalle en qué consiste esas mejores políticas públicas, porque sabemos que la discriminación puede ser directa o indirecta, ¿no? Tengo la sensación que lo que ustedes describen es más una discriminación indirecta, una discriminación directa. No hay censos sobre la población roma. Cuando hay censos, no necesariamente se refleja el censo en las políticas públicas. Me ha encantado mucho y me ha parecido muy interesante la interseccionalidad que se ha utilizado respecto a la discriminación de las mujeres roma. Y también quisiera que nos ayudaran a entender con más profundidad esa discriminación hacia las mujeres roma. Y esas son mis dos preguntas para entender de mejor manera la fotografía de la relevancia de este tema en el contexto regional. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, secretaria. De mi parte, yo quiero agradecer a las organizaciones representantes que el día de hoy nos han compartido sus experiencias y preocupaciones sobre la situación de los pueblos y comunidades romaní en las Américas. Estas intervenciones, como ustedes han escuchado en el Pleno, nos dan elementos valiosos para comprender los desafíos que enfrentan las comunidades en la región. La Comisión en este tipo de audiencias toma nota de cada uno de los planteamientos formulados, incluyendo el día de hoy los que se han hecho relativos al reconocimiento y la visibilidad de estas comunidades. En el marco del sistema interamericano continuaremos observando y dando seguimiento con el rigor, la imparcialidad y la apertura que orientan nuestro mandato. Así que con estos comentarios vamos a pasar a un siguiente momento. Pregunto si tenemos conectado al experto de Naciones Unidas, solo para saber si pudiésemos escucharlo. Y si no, que me indiquen, Yes, por I'm favor, online. para continuar. I'm online. Yes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Así que vamos a escuchar por 8 minutos al experto de Naciones Unidas. Adelante, por favor. Thank you, Excellencies, Commissioners, colleagues, and friends. I'm here to provide an informal, unsworn oral briefing in the public hearing of the Inter-American Commission on Human Rights in relation to the human rights situation of Roma in the Americas. This briefing is provided on a strictly voluntary basis and without prejudice to the privileges and immunities of the United Nations, including its officials and experts on mission. The United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR, our office, welcomes the convening of this public hearing, together with the intention of the Inter-American Commission to strengthen its attention to the human rights situation of Roma in the Americas, including to gather information about the human rights situation of Romani peoples and communities, and including to engage the member states with a view to improving the situation of Roma and addressing anti-Gypsyism, the particular form of racism facing Roma, and to draft the Inter-American Commission's first thematic report on the human rights of Roma in Romani peoples in the region. This year, we will be celebrating the 25th anniversary of the Durban Declaration and Program of Action, the DDPA, as we call it, which is the outcome document and series of commitments made by states at the 2001 World Conference Against Racism. The DDPA was the first major international document to recognize racial discrimination against Roma and to establish a series of state commitments to improve the situation of Roma worldwide. The DDPA firmly situates addressing the human rights situation of Roma in the context of the global struggle to end racism. The DDPA has been followed by other United Nations commitments to address the situation of Roma. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination issued a comprehensive general recommendation on addressing discrimination against Roma in around the same time as the DDPA. And in 2015, pursuant to a Human Rights Council resolution, the former UN Special Rapporteur on Minority Issues, Rita Izak, herself Romani, published a comprehensive report on the situation of Roma worldwide.
This report is the first international document to name anti-Gypsyism as the distinct form of racism facing Roma worldwide. The EJAC report brought a series of recommendations for improving the situation of Roma, and it remains a basis for our office's work and still remains highly relevant for all actors, including those here and states. The United Nations human rights mechanisms, so especially the treaty bodies, have additionally provided extensive guidance during country reviews to address the particular situations of discrimination, exclusion, and violence against Roma. In the recent period, for states, in particular those in Central and Eastern Europe, these assessments and recommendations have become very detailed as the knowledge base has grown related to human rights issues facing Roma in Europe. With respect to Roma in the Americas, however, the relevant human rights bodies have for the most part regretted a lack of information. Thus, for example, in its 2022 review of Brazil, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination regretted the lack of information, here I'm quoting, the lack of information about the collection of data on the situation of Roma, and it recommended that Brazil take steps to ensure that comprehensive data are collected on the situation of Roma in order to develop and monitor the effectiveness of laws, policies, and programs designed to uphold their human rights. Our office's deepening engagement with Roma in the Americas has brought heightened understanding of the perspectives of these diverse peoples and groups and their historical and current experiences. Many, although by no means all, of the Roma of the Americas are direct descendants of people affected by the events in Europe of the 20th century, including genocidal efforts aimed at their eradication. At the same time, these people have met their persecutors and affiliate prejudices in the countries of the Americas. However, other forces and patterns and practices of exclusion facing Roma in the Americas are distinct to the particular context of the countries of the Americas. Although detailed documentation is still lacking, as we have heard today, competent reporting has noted racial profiling by police, patterns and practices of expulsion from localities, discriminatory immigration laws, lack of birth registration documents, and other documents crucial for the realization of social rights, gendered aspects, and in some cases, very serious instances of violence, often unremedied, again, as we have heard here. In recent years, our office has joined with voices from Romani civil society in drawing clear linkages between the fight against anti-Gypsyism on the one hand and the need to advance memorialization, a component of the right to transitional justice, on the other. The jewel in the crown of these efforts is the Romani Memory Map for the Americas, which my colleague Alina Miklos was describing. The Romani Memory Map for the Americas is a crowdsourced initiative developed jointly by our office together with a range of civil society and academic institutions, including several of them participating in today's hearing. The map is available online in English, Spanish, and Portuguese. It includes important sites of Romani arrival on the shores of the Americas, monuments to the first Romani voices documented in the Americas, places named in honor of Roma, pilgrimage sites, burial grounds, houses of noteworthy Romani personalities, making valuable contributions to the cultures and public life of the countries of the Americas, as well as sites marking the dark legacies of the Romani past, such as Holocaust memorials and monuments to truth commissions. These Romani memory points have been provided by individuals and groups from around the Americas and vetted by expert committees involving historians, Romani human rights defenders, following strictly elaborated criteria. Our efforts join with those of governments and civil society throughout the Americas to strengthen knowledge of and action on inclusion of Roma, including by strengthening the knowledge base of the historical experience of Roma in the Americas, as well as current human rights issues facing Roma in the countries of the Americas. Obviously, there remains a great deal to be done. Thank you again for the opportunity to take part today. We welcome your efforts to strengthen knowledge of the human rights of Roma in the Americas and efforts to secure the inclusion of Roma, including through the drafting of a comprehensive report as set out in the documents for this meeting. We very much look forward to next steps in this regard. I yield back.
Muchas gracias. Agradecemos la intervención del experto de Naciones Unidas y ahora paso la palabra nuevamente a la sociedad civil por 18 minutos. Agradeceré ser muy precisos en el uso del tiempo. Gracias. Presidente, antes de nós passarmos as palavras às organizações para responderem, eu gostaria de dar a possibilidade de que a última organização que não teve tempo de falar na primeira etapa possa fazê-lo agora. Então, por favor, Roma Program for Health and Human Rights at Harvard University. Magda, please. Good afternoon, everyone. My name is Margareta Matake, and I'm a Romani scholar and human rights advocate. I will first speak about Romani realities in the US and then in Canada. In our 2020 Harvard and Voice of Roma report titled Romani Realities in the United States, we found that almost 2/3 of the 363 Romani Americans we interviewed felt discriminated against because of their Romani heritage. 68% had experienced everyday racism and stigmatization. 57% reported discrimination in service encounters, and 4 in 10 had been racially profiled by the police. About 70% reported that they usually hide their identity to avoid stigmatization and exclusion. Being known or outed as Roma was widely seen as a barrier to education, housing, health, employment, and generally services. Romani Americans described racial profiling, invasive policing of families and livelihoods, and the fear that any interaction with authorities could turn dangerous once they are labeled with the slur gypsies. A more recent report by the Electronic Frontier Foundation also points to state practices and new surveillance technologies. The 2025 investigation looks into the Flock Safety Automatic License Plate Reader automatic license plate reader network and shows that officers in more than 80 agencies use Roma and the slur gypsy as the reason for plate searches, often with no crime specified, essentially treating our ethnicity itself as suspicion. At the same time, in official stop data reviewed by bodies like California's Racial and Identity Profiling Advisory Board, Roma remain folded into the category of others, thus treated and surveilled as criminals, but not named and counted as Roma in policymaking and official data. Danny and Carol already talked about the cases of U.S. police training on the so-called gypsy crimes. I would like to add that some of these courses have been organized by the National Association of Banco Investigators, an organization that maintains a database that explicitly flags Romani people as a crime risk category. These trainings openly equate the slur gypsy to our identity and with organized fraud and theft, normalizing anti-Roma racism inside law enforcement culture. Briefly about Canada across the border, another study by the FXB Center and Canadian Romani Alliance titled Confronting Major and Everyday Discrimination Romani Experiences in the Greater Toronto Hamilton area, published in 2024, shows dynamics of power, exclusion, and discrimination too. Romani Canadians reported being under constant suspicion of criminality from landlords, medical personnel, judges, defense lawyers, and employers who openly repeat anti-Romani slurs, jokes, and they also reported their pressure to hide their identity at school, work, and even within extended families. Official data in Canada drastically undercounts Roma, while the 2021 census report shows only a few thousand Roma in Canada. Estimates drawing from the UN and community data suggest tens of thousands more. These findings show a clear pattern in North America.
Roma people are treated as inherently suspect, especially by police and immigration authorities. Racist tropes about so-called inherent criminality circulate freely in media, culture, schools, institutions, and politics. And at the same time, institutions fail to collect meaningful, safe data about Romani people, essentially rendering anti-Roma discrimination and inequities officially invisible. For this Commission's thematic report, I respectfully urge you to explicitly recognize anti-Roma racism and discrimination as a regional structural phenomenon that happens also in the United States and Canada. Examine and monitor if and how policing, health, economic, immigration control, and child protection systems disproportionately harm Romani people, even where we are not named in the data, and treat racist gypsy tropes in media, culture, and political discourse as warning signs of structural, emotional, and physical violence, not as harmless stereotypes. Thank you so much. Obrigado, Magda. Agora eu peço aos companheiros que observem o tempo que foi acordado com a comissão para as respostas, que é de 2 minutos, para que todos tenham a possibilidade de responder. E pergunto a Damian e Elisa, que estão presentes aqui na audiência, se querem responder alguma pergunta, e aí abriremos para as pessoas que estão em virtual. Sim, gostaria. Gostaria primeiro de dizer que preciso e necessito responder todas as perguntas, mas posso fazê-lo de forma muito mais organizada, com conteúdo, se eu escrever a vocês com dados e análises de microdados de anos e anos de pesquisa. Então, muito obrigada por todas as perguntas. Esse é um carinho que a gente não tem como dispersar. Quero também dizer a vocês e agradecer renovadamente, mas pedir, porque eu sei que isso é possível se fazer, que esta comissão solicite aos Estados-membros coisas que são extremamente necessárias, recomendações que solicitamos, e elas dizem que, primeiro, reconhecer a data do dia 2 de agosto como dia do Holocausto Roma e Sinti, o Samudaripen, o Barô Mudaripen, a grande matança. Reconhecer o racismo estrutural, social e epistêmico, ou seja, precisamos reconhecer os nomes, precisamos dar nomes, e este nome é anticiganismo e romafobia. Garantir os direitos individuais e coletivos das comunidades e das pessoas pertencentes ao povo romano, a Romá, sejam elas de quais braços étnicos sejam. Não somos 1 ou 2, somos muitos. E precisamos ser identificados nas Américas. Solicitamos coisas que vocês podem nos ajudar tranquilamente, que é realizar campanhas de ação afirmativa no combate a este anticiganismo e esta romafobia. Dizer que vocês reconhecem a nossa existência e que existimos, portanto. E depois apoiar e contribuir, por favor, na continuidade, como diz Claude Kahn e Aline, no mapa da memória romani nas Américas, porque é um trabalho maravilhoso, fantástico e tem dado certo. Só quero terminar dizendo a vocês que nós só conseguimos ressignificar tudo isso se nós tivermos aflorado, se nós pudermos ver a verdade do que houve conosco no mundo. Muito obrigada. Damian, peço que sejam objetivos nas respostas e priorizem aquelas que entenderem que são mais importantes para que todos tenham possibilidade de falar. Señores de la comisión, quiero iniciar con la primera pregunta que hizo la señora Gloria de Mes, que es cómo los efectos de la discriminación intergeneracional afectan a los adultos mayores y a nuestros niños. En la República Argentina y en toda Latinoamérica, la discriminación racial y estructural y la gitanofobia directamente nos mata. El acceso a la salud para nuestras familias es casi imposible, generando así una instancia de
mucho sufrimiento, generando así una expectativa de vida de 20 años menor que la población convencional. Nosotros queremos decir que también esta discriminación se transmite de generación en generación. Nada mejora para nuestra gente. Somos los últimos de los últimos. Somos discriminados continuamente y no somos beneficiarios de políticas públicas. Nos preguntó también Gloria qué podemos hacer desde la Comisión. Creemos que desde la Comisión deberían instar a todos los gobiernos miembros a generar políticas públicas de calidad y focalizadas a nuestra comunidad, con facilitadores y con gente de nuestra comunidad generando las políticas públicas in situ. Porque de nada sirve que nos generen políticas públicas desde un escritorio sin conocer nuestras caras, nuestros nombres y nuestras problemáticas. Como licenciado en políticas públicas, estoy a plena disposición de la Comisión y estoy para trabajar codo a codo con cualquier Estado. Seguimos por qué acciones afirmativas y qué acciones podemos tomar en términos de memoria. Nosotros creemos que es muy importante generar una inclusión de las fechas conmemorativas en todos los libros de estudios en las Américas para que nuestros hijos puedan estar como parte de las aulas y no como alguien especial. Creemos que debemos crear memorials en todos los países donde poder rendirle culto a nuestros muertos, a nuestros holocaustos y a nuestros sufrimientos. Creemos también que es muy importante crear el primer museo del holocausto en Latinoamérica donde poder contar nuestra historia y nuestro sufrimiento de nuestras víctimas. También creo que podemos circular documentos técnicos para que sean confeccionados por nosotros entre los gobiernos de todas las Américas. Todo esto no es posible si no ejercemos una presión pareja entre todos y con la ayuda de ustedes, comisionados, señor presidente, y de toda la comisión. Muchas gracias. Pergunto se Dalila quer responder alguma pergunta. Vale, voy a responder dos preguntas, una de Pedro José Vaca, el relator de Libertad de Expresión, que tiene que ver sobre cómo se garantiza la participación en las Américas, ¿sí? Bueno, en el caso del pueblo Hmong en Colombia, ustedes saben que aquí se ha marcado un conflicto durante más de 60 años y nosotros podríamos decir que hemos estado también en esa dinámica. Se creó un decreto ley 4634 para las víctimas gitanas y en ese sentido hemos estado en varios textos que, por ejemplo, en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde también se enfatiza la participación como víctima de este conflicto armado para el pueblo rom. A nivel americano, a nivel latinoamericano, creo que falta un poco más en ese sentido también esa visibilización en tanto estadísticas, en tanto a política pública, como ya nombraron mis colegas, y la pregunta de Tania, de la secretaria ejecutiva, en relación con lo que tiene que ver con en qué consisten las políticas públicas de Colombia que fueron calificadas como las mejores. Primero de todo, pues yo quiero decirles que nosotros tomamos la constitución política, que es una constitución que abre paso también a la diversidad étnica y cultural, y en ese sentido hemos venido creando un marco de derechos muy importante, yo creo que es el único en el mundo, en donde tenemos precisamente desde todos los sectores, por decirlo, desde, por ejemplo, con el censo empezamos en el 2005, como ya lo saben, 2018, también empezamos a crear ese marco normativo con decreto para el pueblo gitano, que tiene que ver con la promoción y la garantía de derechos, tanto fundamentales como colectivos. Tenemos una ley, la ley de lenguas nativas, en donde también se incluye la Shihomai como parte de esta ley, la 1381-2010, y en Bogotá, por ejemplo, hemos creado toda una agenda política, COMPES 40, en donde tenemos esa adecuación institucional, en donde tienen que haber referentes ROM en las diferentes instancias. Nos falta mucho porque aquí todo se traduce también en presupuesto y esto también es importante. Por otro lado, de las recomendaciones que
que tenemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es precisamente el tema, por ejemplo, de un relator especial ROM, que también esté en esta dinámica para que defienda nuestros derechos a nivel del continente, la Declaración del Pueblo Gitano también, y también lo más importante es exhortar a todos los estados para esa creación de políticas públicas, ese enfoque diferencial ROM que permita mejorar condiciones de vida de nuestro pueblo. Gracias. Agora passo a palavra a Janos Stoica, de World Roma Federation, que será a última intervenção em razão do tempo. Thank you very much, Commission. Thank you for the respectable colleague. I believe this is a really, really remarkable and historical milestone about for the South America and in America and together. Is in my question for by the Commission in the future, because so many colleagues and sent so many respectable report about both of them from the South American and American Roma in both of them. And my question for by the Commission, and what kind of implementation he's been looking for the Commission and cooperation for by NGOs and other organizations to working together for by the government or either for by other segment. How we going to be able to implement and going to be getting for more succeed to going to be stopped for the racial discrimination, especially for by the Roma and both countries or all other countries, most of them in America, in the South America area. How we going to be able to more implement for our work to going to be make to stand up and protect for our Roma. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias. Quisiera pues reiterar el agradecimiento. Creo que tal como ustedes han mencionado, si bien en la audiencia ha habido información muy importante y también preguntas muy concretas, el que nos puedan enviar por escrito tal como se indicó, nos ayudará para que cada una de las relatorías, porque han visto que el tema, pues al tener varias aristas, implica un trabajo que, digamos, se coordina con las relatorías temáticas, nos va a ser de muchísima utilidad. El hecho de que se haya dado esta audiencia, pues es un también gesto del nivel de importancia y de prioridad y de sensibilidad que el Pleno de la Comisión tiene para la temática del día de hoy, así que les agradecemos mucho y damos por finalizada la presente audiencia. Muchas gracias.